aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a liturgia do 28º domingo do tempo comum. E durante todos esses últimos domingos, nós estamos fazendo o itinerário com Jesus, porque ele já anunciou 2 vezes a sua paixão, e ele continua o itinerário subindo, indo para Jerusalém, caminhando para Jerusalém,
e ele vai anunciar a sua paixão mais uma vez. 3 vezes no Evangelho de Marcos nós encontramos o anúncio da paixão. E é interessante porque todos os evangelhos que nós estamos acompanhando dos últimos domingos estão nesta perspectiva. Nos 2 últimos domingos, Jesus foi confrontado pelos seus perseguidores, que queria colocá-lo à prova, que queria encontrar algum motivo para que ele fosse condenado e para que ele pudesse também contradizer aquilo que vem de Deus. Mas Jesus não caiu em nenhuma dessas ciladas e, pelo contrário, aproveitou a oportunidade para inserir conteúdos de fé que nós precisamos entender. Como, por exemplo, no domingo passado, quando ele foi questionado sobre o divórcio, Jesus dá aquela bela catequese que nós meditamos na homilia do domingo passado. Agora, o interessante desse evangelho de hoje é que Jesus não será confrontado com um perseguidor que gostaria de colocá-lo à prova. A personagem que vai falar com Jesus no evangelho de hoje é um homem piedoso, é um homem que vive a fé judaica, e é um homem que tinha o desejo no coração de receber a salvação e a vida eterna. Então, é importante nós fazermos essa distinção. O domingo passado e o domingo retrasado, Jesus é questionado por perseguidores. E no evangelho de hoje, Jesus se encontra com um homem piedoso, com um homem que buscava de fato viver aquilo que vinha de Deus. Porém, algumas dificuldades que ele, o homem, como pessoa, enfrentava na sua relação, o impediu de seguir o que Jesus orientava. Então, o evangelho de hoje está recheado de vários ensinamentos que nós não podemos deixar de lado. Então, vamos tomar aí o nosso folheto, evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 10. Vamos pegar o versículo 17 e o versículo 18. Os 2 primeiros versículos do Evangelho, versículo 17 e o versículo 18. Acharam aí? Vamos ler juntos esses 2 versículos? Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Então vamos pegar os elementos importantes. Jesus saiu a caminhar. Para onde que Jesus estava caminhando? Para Jerusalém, aonde ele seria crucificado. Então o evangelho do domingo passado ele saiu da Galileia. No evangelho de hoje ele passa por Jericó e a sua caminhada continua rumo a Jerusalém. Padre, como que nós podemos saber que o homem que falou com Jesus no evangelho de hoje era um homem piedoso? Pela atitude do homem. Olha o que o primeiro versículo nos disse: o homem veio correndo, ele ajoelhou-se diante de Jesus e ele perguntou. Então a forma do homem se posicionar diante de Jesus, e até mesmo a adesão dele em correr atrás de Jesus, permite-nos compreender que ele era um homem piedoso, um homem que vivia a fé judaica. E a pergunta que ele faz a Jesus é esta: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Primeiro lugar, o homem reconhece Jesus como mestre. Então quem é o mestre? O mestre é aquele que instrui, é aquele que ensina. Antigamente nós chamávamos os professores de mestres, não era assim? Porque era uma pessoa que ensinava, era uma pessoa que instruía, era uma pessoa que mostrava o caminho certo. Então aquele homem reconhece em Jesus um mestre,
mais um sinal da sua piedade. E, em segundo lugar, a pergunta que ele faz diz respeito a um anseio da alma humana, a salvação e a vida eterna. Por mais que nós tenhamos uma certa resistência, uma dureza do nosso coração, mas no fundo, todos nós almejamos a salvação, porque fomos criados à imagem e semelhança de um Deus, e a nossa essência antropológica, a nossa gênesis, pede a nós uma comunhão com o nosso Criador. Então, a pergunta deste homem diz respeito à ânsia da alma humana que tem o desejo da salvação. Ontem à tarde, eu fui visitar uma pessoa no hospital, uma senhora, mais ou menos uns 70 anos, e ela está com câncer, com um estágio bem avançado, e ela a vida toda foi uma pessoa ateia, que nunca acreditou em Deus. E ela dizia para mim na conversa ontem no hospital: padre, nada daquilo que se falava para mim, os pacotes, ela dizia assim, os pacotes que me apresentavam, tanto da igreja católica como da igreja protestante, nunca me convenceu. E aí eu disse a ela: pode ser que a fé que foi apresentada a você não foi apresentada da maneira correta, porque ela sempre dizia que as pessoas falavam para ela que a doença que ela estava enfrentando era um castigo de Deus para a vida dela, porque ela não era uma pessoa cristã. E aí eu disse a ela: olha, Deus é muito maior do que isso. Ele não é um Deus que vinga, Ele não é um Deus que pune porque nós não fomos no caminho que deveríamos, mas Ele sempre espera uma oportunidade do nosso coração, aonde nós temos a possibilidade de acolhê-lo, para que Ele faça a diferença na nossa vida. E eu dizia a ela: pode ser que vai ser agora, nesta fase, né, da sua idade mais avançada, diante da doença que você enfrenta, que você fará o caminho de abertura do coração para acolher Jesus na sua intimidade com Ele. Não é porque a fulana falou que você está sendo agora castigada, não é porque o ciclano falou que se você não aceitar Jesus e for para a igreja dele, você não será curada. Não, agora é na sua intimidade com Cristo, porque o que Ele tem para te oferecer é a vida eterna. O que Ele tem para te oferecer é a salvação, e Ele vai esperar até o último suspiro da sua vida, para que você acolha este dom. E essa mulher começou a chorar na minha frente, e ela chorava de suspirar como uma criança, e ela virou para mim e disse: padre, no que diz respeito à fé, ninguém nunca me falou isso que o senhor está me dizendo agora. Então é necessário que nós também tenhamos sabedoria. Para quê? Para respondermos aquele desejo que é o desejo do nosso coração, de alcançar a vida eterna. Agora, Jesus propõe um caminho para que nós cheguemos à vida eterna. Então, logo após a pergunta do homem para Jesus, o que fazer para ganhar a vida eterna, Jesus vai fazer um confronto. Por que você me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos Deus como a sabedoria. No Salmo, nós encontramos Deus como a alegria. Olha qual foi o refrão do Salmo de hoje. Olha aí no seu folheto, qual foi o refrão do Salmo? Saciai-nos, ó Senhor, com o vosso amor, e exultemos de alegria.
Então, o amor de Deus que alcança o nosso coração e nos dá alegria, né? Poderíamos dizer, amor / alegria. Então, primeira leitura, Deus como sabedoria. Segundo, Salmo, Deus como amor e alegria. E no Evangelho, Deus como bondade. Os atributos de Deus. Guarde essa provocação, porque daqui a pouco ela vai ser importante para nós. E na segunda leitura, nós encontramos Deus como palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, nos disse a segunda leitura. Bom, diante do desejo daquele homem que queria alcançar a vida eterna, nós só podemos alcançá-la diante da bondade de Deus que quer nos salvar. E é necessário nós fazermos aqui uma memória do Antigo Testamento. Porque para o povo do Antigo Testamento, os bens eram considerados bênção de Deus. Então a família era um bem, bênção de Deus. As conquistas patrimoniais, as posses, não é? Os bens materiais eram considerados bens. A própria saúde, o trabalho do cotidiano era considerado bens. E para o povo do Antigo Testamento, os bens eram consequência da bênção e da graça de Deus. E no Evangelho de hoje, Jesus faz uma revolução copernicana. Como assim, padre? Porque ele vai trazer uma nova visão da nossa relação com Deus. Porque para o Antigo Testamento, os bens que eu adquiria, seja a minha família, seja o meu trabalho, seja as minhas posses, era consequência da bênção e da abundância de Deus. Agora, no Evangelho, Jesus vai apresentar Deus como o sumo bem. Então, nós saímos dos bens do Antigo Testamento para o bem. Singular, bem, Deus como sumo bem, enquanto o povo do Antigo Testamento via no plural os bens. E por que é isso importante nós compreendermos? Para que nós não nos iludamos que a alegria do nosso coração, Salmo, que a sabedoria que deve nos orientar nas nossas escolhas, não podem estar agarradas somente nos bens, plural. Mas Jesus hoje abre a nossa visão para compreendermos que Deus é bom, Ele é o bem, e vai ser nele a fonte que nós beberemos para alcançarmos o quê? A vida eterna e sermos bons. Então Jesus quer nos tirar dos bens para que nós sejamos bons. Nossa, padre, que confusão, será que eu entendi? Entendeu? Não podemos permitir com que o apego às coisas deste mundo nos tire o sumo bem que é Deus e que nos faz ser bons, para que nós também vivamos na bondade. E hoje é sairmos dos bens para irmos naquilo que é bom. Então Jesus reafirma novamente: porque me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Então você só pode ser uma pessoa boa de que forma? A partir do momento que você estiver com a sua vida em quem? Em Deus. Porque só Deus é bom. Diante desta realidade da bondade, Jesus volta no princípio vital para o povo de Israel. Qual era o princípio vital para o povo de Israel, minha gente? Os mandamentos. Então vamos lá agora
para o versículo 19 e o versículo 20. Vamos ler juntos esses dois versículos? Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Os ouvintes de Jesus, que estava querendo buscar algum motivo para condená-lo, esperava sempre que Jesus fosse contraditório à lei de Moisés, os mandamentos. E o interessante de Jesus é que ele não veio para abolir a lei, ele não veio para abolir os mandamentos, mas ele veio dar total cumprimento e alargar a nossa visão no que diz respeito aos mandamentos. Então, a primeira atitude que uma pessoa precisa ter para alcançar a vida eterna deve ser qual? Cumprir os mandamentos de Deus. Como aquele homem que foi até Jesus era um homem piedoso, era um judeu praticante e vivia a sua fé, qual foi a conduta dele diante da provocação de Jesus? Ele deve ter suspirado e falado assim: ai, que bom, eu sou um judeu praticante, Jesus, e desde a minha tenra idade, desde a minha juventude, eu pratico os mandamentos. Então até agora, minha gente, estava muito tranquilo para o homem. Por quê? Porque até aquele momento, o seu diálogo com Jesus, havia uma sintonia. Aquilo que Jesus provocava, ele respondia porque ele vivia. Porém, Jesus agora vai trazer um elemento muito interessante. Vamos agora para o versículo 21. Agora o homem vai ficar um pouco desconcertado diante do que Jesus vai falar no versículo 21. Olha lá, o que está escrito? Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem. Olha qual foi a atitude de Jesus diante do homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: 3 ações importantíssimas. Olhou com amor e disse. Para nos ensinar o quê? Que quando nós nos dispomos a falar com Jesus, Ele tem uma educação e uma singeleza tão bonita para lidar conosco, porque é a figura deste homem do Evangelho que não tem nome. Se vocês observarem e relerem o Evangelho todo novamente, vocês não vão encontrar o nome deste homem. Sabe por quê? Porque a figura deste homem fala de cada um de nós. Por isso que ele não tem nome no Evangelho, porque está falando de mim, está falando de você. E todas as vezes que nós nos dispomos a nos relacionar com Cristo, a falar com Ele, a perguntar para Ele sobre as ânsias do nosso coração, Jesus sempre olha para nós com amor, com singeleza, com carinho, e Ele sempre quer falar conosco, quando nós perguntamos para Ele. O homem chegou e disse: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus disse: cumprir os mandamentos. Ele responde:
ai Senhor, que bom, desde a minha idade, da minha tenridade, eu cumpro os mandamentos. Mas Jesus toma esta atitude, porque agora Jesus traria a novidade da conversa. Jesus olha com amor e fala com ele, porque agora vem a novidade. E qual é a novidade? Pedir àquele homem tudo aquilo que o impedia de seguir Jesus. Por isso que Jesus disse: agora que você já cumpre os mandamentos, você vai, vende tudo o que tens, dará aos pobres, porque você vai ganhar um tesouro no céu, e depois disso você vem e segue-me. Qual era o impedimento que Jesus encontrou na vida daquele homem para que ele alcançasse a vida eterna? O apego. O que impedia ao homem de alcançar a vida eterna era o apego. E hoje eu quero te dizer, o que te impede de ganhar a vida eterna é o seu apego. Diante da provocação de Jesus, aquele homem tinha que fazer uma escolha: ou ficaria na vida que ele estava levando, porque era um homem muito rico, de muitas posses, ou tomava a decisão de ouvir a palavra de Jesus, de se convencer dela, de permitir com que ela transformasse o seu coração, e ele escolhesse de acordo com a orientação de Jesus. Jesus não obrigou aquele homem a fazer nada, mas diante da pergunta, Jesus responde. E foi por isso que a primeira leitura nos apresentou Deus com qual atributo? O atributo da sabedoria. Porque para que eu escolha o que é de Deus, o que Jesus me pede, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter o dom da sabedoria, porque para o povo do Antigo Testamento, a sabedoria consistia no quê? Consistia em escolher de acordo com a vontade de Deus o que é bom. Vou repetir. Para o Antigo Testamento, a sabedoria consistia em escolher de acordo com a vontade de Deus aquilo que é bom. E Jesus começou o evangelho falando que Deus é o quê? Bom. Por que me chamas de bom? Somente Deus é bom. E é interessante que a linguagem da primeira leitura diz respeito a um paradoxo, podemos assim dizer, entre o que é material e o que é imaterial. Olha lá para vocês verem na primeira leitura. Olha o que a primeira leitura vai nos dizer hoje. A partir do versículo 7. Orei, foi-me dada a prudência, supliquei e veio a mim o quê? O espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos. Olha o autor sagrado dizendo. E em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois ao seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de quê? De areia. E diante dela a prata será como a lama. Olha, o autor sagrado pega o ouro e a prata, que são os metais mais valiosos a nível monetário, podemos assim dizer, e fala que o ouro é como areia e a prata é como o que, minha gente? A lama, diante de qual critério? Do critério da sabedoria. Por que a palavra de Deus nos instrui assim?
Porque tem muita gente que é apegada aos bens deste mundo. Qual é o seu ouro e qual é a sua prata que te impede de pedir a sabedoria? Olha o autor sagrado dizendo no início da primeira leitura: orei, rezei, e foi-me dada a prudência. Eu supliquei, eu pedi, e me veio o espírito da sabedoria. Hoje nós já não somos capazes de suplicar, de pedir, de implorar a Jesus a sabedoria. Como que é a nossa oração? Jesus, me ajuda a ganhar na Mega Sena, porque a minha vida está tão difícil. Jesus, tanta dívida. Ó Senhor, me dá a revelação aqui, quais são os 6 números, Jesus, da Mega Sena. Outros falam assim: não, Padre, eu chego para Jesus e falo assim: ô Jesus, eu quero te pedir pela minha família, pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha nora, pelos meus netos, e é só a minha família, e é só eu, e é só o meu filho, e é só o meu marido. Olha como a nossa oração é mesquinha. Ou se não chego: Senhor, eu estou doente, só o Senhor tem que me curar, Senhor, enquanto o Senhor não me curar, eu não vou largar do seu pé, Senhor, o Senhor pode até me chutar, mas me cura, Senhor. Como a nossa oração é egoísta, como a nossa súplica é pobre. Nós não somos capazes de suplicar a Deus a sabedoria, que nos possibilita a graça de escolher o que é bom, para que nós também sejamos bons. E por que o nosso mundo, minha gente, está vivendo diante de tanta maldade? Porque é um mundo que não se permite ser orientado pelo dom do Espírito de Deus, que nós chamamos sabedoria. Por que eu estou fazendo essa provocação? Porque Jesus fez um convite para o homem, e o homem tinha que tomar uma decisão: ou continuar na vidinha que ele levava, ou ouvir a palavra de Jesus e seguir o que Jesus pedia a ele. Agora voltemos para o Evangelho. Olha qual foi a atitude do homem, porque era vender os seus bens, deixar os seus apegos, as suas posses, fazer uma atitude de caridade, dar aos pobres e seguir a Jesus. Vamos ler juntos agora o versículo 22. Acharam aí? Vamos ler juntos? Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus foi tão delicado. A atitude de Jesus foi de olhar com amor, foi de tocar naquele homem, foi de falar com ele. E qual foi a resposta do homem diante do convite de Jesus? Ele ficou abatido, e ele ficou cheio de tristeza, e depois disso, ele foi embora. Será que no nosso mundo hoje, tem gente abatida? Nossa Senhora! Vai na feira, depois da missa, e observe o povo da feira, de maneira geral, tanto quem compra como quem vende. Será que no mundo de hoje tem gente triste, depressiva, sem sentido na vida, se dopando de tanto remédio porque já não consegue mais dormir? Muita gente que os consultórios dos psiquiatras já não estão cabendo mais. Tantas pessoas que buscam um Rivotril, um Lexotan, um Gadernal, para ver se vai ter uma vida melhor. A atitude daquele que não se deixa ser levado pela sabedoria, diante do convite que Jesus faz, terá como consequência, a partir do momento que a pessoa não adere e não segue o que Jesus pede, quais consequências? Tristeza e
abatimento. O inverso disso, da vida em Cristo, é a alegria, é o amor. Qual o refrão do salmo de hoje? Olha lá de novo, vamos repetir. Saciai-nos, ó Senhor, com o vosso amor, e exultaremos de... Então você tem duas possibilidades. Ou você continua preso nos seus apegos, que te possibilita a tristeza e o abatimento, ou você, cheio da sabedoria, dom do Espírito, escolhe o que Jesus te indica, porque como consequência, você experimentará o amor de Deus que é derramado sobre o seu coração, e este amor te dará a verdadeira alegria. O contrário da tristeza é a alegria. Como que o homem saiu? Abatido e triste. Agora, aqueles que se permitem ser saciados pelo Senhor, recebe o amor dele em seus corações, que orienta as suas escolhas e que te dará a alegria. Olha como o evangelho de hoje é atual. Olha como o evangelho de hoje nos confronta. Mas nós somos muito trambiqueiros na nossa relação com Deus. E muitos podem pensar assim: padre, graças a Deus eu sou pobre, padre. Eu só tenho uma bicicletinha sem freio para eu andar. A minha casa é muito simplesinha, padre. Então esse evangelho não serve para mim, porque Jesus está falando de um homem rico, que tinha muitas posses, que tinha muitos bens. E eu, padre, mal tenho uma galinha para matar dia de domingo para fazer o almoço. Nossa, quem ouve a sua história às vezes até se comove. Falei, eu vou levar uma cesta básica lá para fulana, porque eu fiquei com tanta dó dela. Não é assim? O evangelho de hoje nos abre uma perspectiva que não é como critério o acúmulo dos bens, porque pode ser que você não tenha acúmulo de bens, porque não é rico. Mas o critério do evangelho de hoje se chama apego. Porque o apego, minha gente, não é só para quem é rico de muitos bens materiais, mas o apego também se dá entre os menos abastardos, podemos assim dizer, no que diz respeito ao dinheiro e aos bens. Vocês me permitem dar alguns exemplos? Tem mulher que chega assim e fala: padre, eu tenho 40 anos de casada, e eu ganhei um conjunto de taça, padre, no dia do meu casamento. Padre, mas eu tenho tanto ciúme das minhas taças do dia do meu casamento, que eu tenho mais ciúme das minhas taças do que do meu marido. Já ouviu esse tipo de discurso? Padre do céu, a minha novela, padre, pode acabar a energia, que eu arrumo a bateria para ligar a televisão, porque se é a minha novela, padre, eu não fico. Ah, padre, eu não posso ir na igreja não. O senhor sabe por quê? Porque lá em casa é cheio de gente, padre. É eu que lavo, é eu que passo, é eu que cozinho, e aí não dá para sair, padre, porque é minha família, padre. Como que eu vou deixar minha família? Apego. Agora os homens estão quietinhos, né? Porque só pegou as mulheres, mas agora vamos para os homens. Hoje, padre, é domingo, é o dia que meu time vai jogar, padre, e eu já fui lá na distribuidora, encomendei lá a cerveja, a carne, porque hoje, padre, é o jogo. Ah, o dia que tem jogo, padre, dá para eu ir na igreja de jeito nenhum. Outros assim: ah, eu gosto demais de jogar bola, padre. Então o dia que é o dia da bola, ah, pode cair o mundo, porque a minha bola é a minha bola. E tantos outros tipos de apegos, que nós poderíamos citar aqui, que faz o que conosco? Nos impede
de seguir Jesus, nos impede de clamarmos a sabedoria, de rezarmos. Então, hoje, nós devemos olhar para dentro do nosso coração e identificar qual é o meu apego que me impede de seguir Jesus e de alcançar o reino dos céus. E agora nós poderíamos levantar uma outra possibilidade no Evangelho. A tristeza daquele homem, que chegou super empolgado e piedoso com Jesus, é que ele pensava que Jesus iria falar algo que ele pensava e que ele concordava. E diante daquela situação, Jesus não falou o que ele pensava, e Jesus também não falou o que ele concordava. O Evangelho de hoje precisa nos ajudar a corrigir as nossas expectativas daquilo que nós queremos que Jesus fale conosco, que Jesus nos peça que seja de acordo com a nossa vontade. Pode ser que muitos de vocês saem da missa desconcertados pela provocação do Evangelho e da pregação, porque Jesus não vai falar o que você quer ouvir. E aí você, como homem, sai triste e abatido com Jesus, porque aquele homem do Evangelho foi numa outra expectativa. Ele não foi esperando que Jesus falasse para ele que ele teria que vender os bens dele, que ele deveria desapegar daquilo que o impedia de alcançar a vida eterna. E pode ser que Jesus tenha falado várias coisas com você, diante dos seus apegos, que você não queria ouvir, e que você se revoltou, ficou triste e virou as costas para Jesus. Pense na provocação deste Evangelho. E aí, Jesus dá todos os critérios, não é? Falando, citando uma metáfora que é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E aqui Jesus não fala somente do rico que tem muitas posses, mas aqui Jesus fala das pessoas que são apegadas. Porque tem muito pobre que não passaria no buraco da agulha de tanta tranqueira que vai colocando na sua malinha na hora de ir embora. Não é assim? Aí vem os discípulos, preocupados, como eles também ganharam a vida eterna. Aí Jesus vai dizer: olha, para ser salvo, vocês só podem alcançar esta realidade a partir do momento que vocês acolhem o dom de Deus nos seus corações. Olha lá no final do versículo 26. Eles ficaram muito espantados, os discípulos, ao ouvirem isso, e perguntavam uns aos outros: então quem pode ser salvo? Vamos ler juntos o versículo 27? O que Jesus vai dizer a eles? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus tudo é. A salvação, a vida eterna que aquele homem buscava, não era mérito, porque ele cumpria os mandamentos. Porque quando Jesus falou de cumprir os mandamentos, ele ficou em paz e feliz, porque ele já cumpria os mandamentos desde a sua juventude. E muitos de nós temos essa visão: eu vou ser salvo a partir do momento que eu faço todas as minhas atitudes para que o Senhor me dê a estrelinha na testa do honra ao mérito, como se a salvação fosse mérito por aquilo que eu faço. E Jesus vai dizer: não, a salvação não é mérito por uma atitude, mas a salvação é dom de Deus, que ama a todos e que quer salvar a todos. Uai, padre, então o que eu preciso fazer para ser salvo?
acolher no seu coração o dom da salvação que Deus quer te oferecer. É só isso. Por isso que Jesus fez um convite ao homem: vai, deixa seus apegos, porque enquanto seus apegos dominam o seu coração, você não tem espaço para acolher a salvação que vem de Deus. Aqui está a chave de leitura do evangelho de hoje. Não era somente por cumprir os mandamentos, como ele imaginava, que ele poderia alcançar a salvação, não. Mas era retirar do seu coração os apegos que o impedia de acolher o quê? A salvação que vem de Deus. E hoje Jesus está falando isso para você. A salvação não é mérito por o acúmulo de atitudes que você tem diante de Deus, mas a salvação precisa ser um dom que você acolhe no seu coração. Mas você só conseguirá acolher no seu coração a partir do momento que você renuncia aos seus apegos. Porque enquanto os seus apegos prevalecem, o lugar central do seu coração não será de Cristo, não será da salvação, mas será do seu apego. Ah, padre, o meu cachorrinho, padre, ele fala comigo. Eu falo, padre, e ele me responde, não é? O apego. E às vezes troca Jesus pelo cachorro, pela galinha, pela vaca, pelo gato. A salvação é dom de Deus que precisa ser acolhido no nosso coração. E hoje o que Jesus te pede? O seu desapego. E aí Pedro olha para Jesus, os discípulos todos: Senhor, mas nós deixamos tudo para te seguir. E agora? Deixamos a nossa família, os nossos irmãos, os nossos bens. E o que vai acontecer conosco, Jesus? Olha a resposta de Jesus. Vamos para o versículo 29 e o versículo 30. Olha qual foi a resposta de Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e no mundo futuro, aquele homem não quis seguir o pedido de Jesus, porque ele pensava que Jesus daria um prejuízo para ele. E tem muitas pessoas que não se permitem ser moldadas pelo poder da palavra de Jesus, porque acha que Jesus vai te lesar, acha que Jesus vai te dar prejuízo. E é necessário que a palavra dele faça o que conosco? A palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir a alma e o espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é ela que devemos prestar contas. Segunda leitura. A partir do momento que você acolhe a força da palavra de Jesus,
que te diz hoje: vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres, vem e segue-me. Esta palavra é que separa, é que divide, é que corta, é que purifica. Diante dela tudo está nu e não se poderá esconder absolutamente nada. Olha que poder tem esta palavra, para que nós tenhamos como consequência 100 vezes mais nesta vida, porém com perseguições, porque Jesus está preparando os ouvintes para o terceiro anúncio da sua paixão. Ele já anunciou 2 vezes e vai ter mais uma terceira. Então todo aquele que faz a escolha de suplicar a sabedoria, e a sabedoria te dá o discernimento para escolher o que é de Jesus, através dos critérios da palavra, você não será lesado, porque Jesus te promete 100 vezes mais nesta vida. Mas você precisa entender que estando com Ele é passar pelo caminho da cruz. Mas depois que Jesus morreu, o que aconteceu com Ele? Ficou morto. No terceiro dia Ele ressuscitou, e pela ressurreição dele nós alcançaremos a vida eterna. Precisa de mais alguma coisa, minha gente? Não, olha como a liturgia é redondinha. Primeira leitura, Salmo, Evangelho. Segunda leitura, todas falando do mesmo assunto, que é o que você precisa ouvir no dia de hoje. Quais são os seus apegos que não te possibilitam escutar a palavra, permitir que ela seja como uma espada que corta, que divide, que te possibilite fazer o que Jesus te orienta, para que você, ganhando 100 vezes mais, tendo às vezes que enfrentar a dor, a perseguição, a cruz, mas no final de tudo, você ganhará a vida eterna. Nesta vida, todos nós chegamos carregados. Quantos pais e mães com as crianças no colo, carregado? E na hora que a gente morre, como é que nós vamos para a sepultura? Alguém vai andando? Vai sendo carregado. Você não traz, quando nasce, absolutamente nada, e quando você morre, você não leva absolutamente nada das coisas deste mundo. Como que uma criança nasce? Da barriga da mãe, pelada. A roupa vem depois, o brinco vem depois, a xuxinha no cabelo vem depois, mas a criança nasce nua, sem nada. E nós do mesmo jeito, vamos para a sepultura sem nada. Até veste uma roupa na gente, põe dentro do caixão, mas depois os bichos vai comer tudo e não ficará nada. E aí o que você vai levar dessa vida? O que você vai levar dessa vida? Escute o que você vai levar dessa vida. Saciai-nos, ó Senhor, com o vosso amor, e exultaremos de alegria. Você vai levar o amor de Deus, que foi derramado no seu coração, e a alegria. 100 vezes mais nesta vida, o cêntuplo, a alegria, a multiplicação, a abundância, a bênção e a vida eterna. Então vamos pedir a Jesus isso. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e pense agora, qual é o apego que domina o seu coração? Qual é o sonho que você é apegado e que te impede muitas vezes de fazer a vontade de Deus, de ouvir a voz de Jesus? Quais são as suas seguranças que você não renuncia para seguir a Jesus? Quais são as suas expectativas na relação com Jesus? Diante de tantas coisas que Ele te fala e que você fica triste, porque você queria que Ele te falasse outra coisa, que você já tinha escrito para Ele te falar, e Ele foi e mudou o roteiro todinho.
como aconteceu com aquele homem. O homem saiu triste e abatido. Quantas vezes você também vive triste, abatido, abatida, porque ainda não colocou a sua vida nas mãos de Deus, porque tudo é do Pai, a nossa vida é dele, a nossa família é dele. E a partir do momento que nós acolhemos, como nos ensinou o Evangelho de hoje, a bondade de Deus em nós, a partir do momento que eu abro meu coração para acolher a salvação que só Ele pode me oferecer, eu terei o cêntuplo. Virão as perseguições, a cruz, mas Jesus está comigo. E no final de tudo, Ele ainda vai me dar a vida eterna. Então peça a Jesus esta graça, o dom da sabedoria. Fala: Jesus, me dê o dom da sabedoria. A primeira leitura nos ensinou: eu supliquei, eu pedi, e me veio o Espírito da sabedoria, para que eu saiba discernir e escolher o que vem de Deus, o que vem de Jesus. Apresente ao Senhor agora os seus apegos, que causam muito mais tristeza e abatimento em você, do que a alegria que vem de Deus. Entenda que tudo é do Pai. Você é do Pai. Jesus é do Pai. E o Pai quer nos dar a vida eterna. Pensei que podia viver por mim mesmo. Se você souber, você pode cantar. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu. Dai-me a parte da herança. Dai-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Derruba, Jesus, na nossa vida todo orgulho, toda soberba, toda autossuficiência que nos impede de seguir a Tua vontade e de fazer a vontade do Pai. Dai-nos, Jesus, nesta manhã, a sabedoria, a humildade, a mansidão, para reconhecer, Jesus, que nada é mérito nosso,
que tudo é dom do Pai para nós, e que nesta manhã de hoje, por meio desta palavra, nós acolhamos no nosso coração a salvação que Deus quer nos oferecer. Cantemos mais uma vez esse refrão: tudo é do Pai, consolidando a glória e o poder dele na nossa vida, que a partir de agora irá reinar muito mais do que os nossos apegos, do que o nosso orgulho, do que a nossa autossuficiência, que nos impedem de acolher a salvação que hoje Deus quer derramar sobre os nossos corações. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor,